A palavra, meu irmão, está lá escrito o que Deus pensa de relacionamento, o que Deus pensa de culto, como Deus enxerga a adoração, como Deus enxerga um casamento, como Deus enxerga um relacionamento dentro da igreja, como Deus enxerga um relacionamento social, o que Deus pensa da organização social. Tudo isso está lá na Bíblia. Qual é o problema do homem? Ele não lê. E aí ele quer fazer o quê? Bibliomancia. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, ou outras versões, nós temos a mente de Cristo. Quero saber o que Deus tem para falar para mim sobre o meu namoro com aquele ímpio que é meu vizinho. O que é ímpio? O que é o ímpio? De onde vem a palavra ímpio? De impiedade. O que é piedade? Em essência, se vocês forem no dicionário, vocês vão ver que piedade é amor às coisas de Deus. Isso é piedade. Então, o ímpio é quem não tem piedade, não tem amor às coisas de Deus, ou seja, aos valores de Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus e ao próprio Deus. Ou como Paulo fala, são os inimigos de Deus. Ou, tradução mais próxima possível do grego literal, odiadores de Deus. Pesado, né? Então você... Aí vamos lá, aí o jovem... eu quero orar para ver se Deus... Se é desejo de Deus que eu me relacione com o meu vizinho que é ímpio. Eu vou orar para ver se é desejo de Deus que eu me separe da minha esposa. Eu vou orar para ver se é desejo de Deus que eu ore. Eu vou orar para ver se é desejo de Deus que eu leia a Bíblia. Pessoal, olha só. O relacionamento de um cristão com um não cristão. Pode? Biblicamente, não. Por quê? Deus protege você com isso. Por quê? Porque Ele sabe que lá na frente... O casamento tem problema? Gomes, casamento tem problema? Vai ter momento de desentendimento com a tua esposa? Tá. O que vai permitir que o casamento permaneça estável e sobreviva às tempestades? Se os dois estiverem alinhados e apontando para a mesma direção, Cristo. Por quê? Porque aí a mulher vai raciocinar e vai tomar as decisões conforme Cristo. Qual é o padrão dela? Cristo. E ele vai tomar as decisões dele conforme Cristo. Então a tendência é que a coisa se desenrole conforme Cristo. Quando isso não acontece, o padrão de um é Cristo, o padrão de outro é o quê? É o mundo. É autoajuda, é psicanálise. Pior de todos, né? É carne. Meu coração. Então, Deus, para proteger vocês e a mim, Ele falou assim, olha, quando a tempestade vier, eu quero que você não sofra. Eu quero que você e o seu cônjuge consigam andar juntos. E quando um cair, o outro levante, Eclesiastes. E quando um tiver com frio, o outro aqueça. Porque o cordão de 3 dobras é mais resistente. Tudo isso tem Eclesiastes. Ele falou assim, olha, qual é o princípio aqui? Me ouça e você não sofre. Aí você escolhe o quê? Sofrer. Por que eu estou falando isso? Porque você não precisava orar para saber isso. Já está revelado pelo Espírito. Aonde? Na palavra. Se eu tivesse uma Bíblia em papel, eu mostrava ela. Já está onde? Está na palavra. A palavra, meu irmão, está lá escrito o que Deus pensa de relacionamento, o que Deus pensa de culto, como Deus enxerga a adoração, como Deus enxerga um casamento, como Deus enxerga um relacionamento dentro da igreja, como Deus enxerga um relacionamento social, o que Deus pensa da organização social. Tudo isso está lá na Bíblia. Qual é o problema do homem? Ele não lê.
E aí ele quer fazer o quê? Bibliomancia. O que é bibliomancia? O que é bibliomancia? Abrir em qualquer página. Ah, Deus fala comigo. Tá. Ah, aqui, né? Nossa, de Bíblia, não esquece. Primeiro, não entende a mensagem como um todo, não contextualiza e acha que Deus... Vamos lá. Deus, o que é soberano, ele pode fazer isso? Pode. Mas, irmãos, o manual de como viver para agradá-lo e viver na sua presença já foi revelado pelo Espírito através daqueles que escreveram a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, né? A maior e mais tangível e concreta revelação do Espírito que nós temos é a palavra.